Namastê, seja bem-vinda agora à Astrologia Védica. Meu nome é Cris Shukla, sou astróloga védica aqui por detrás do Gori e também do Gayatri Astrologia Védica. E eu vim contar um pouquinho por que eu resolvi trazer a história de Hanuman agora para a comunidade. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que não estava nos meus planos trazer Hanuman, Hanuman Chalisa, né, essa energia da gente aprender, mas ao mesmo tempo que eu tenho uma visão clara, né, um norte para onde a comunidade vai indo com os ensinamentos que estão sendo passados, ao mesmo tempo eu também tenho uma boa abertura para entender o que faz sentido entrar no tempo que tem que entrar. Então, Hanuman Chalisa, a ideia da entrada desse texto de 40 estrofes vem da ideia que, após uma aula de Saturno, dei uma aula onde eu falo muito sobre a energia do planeta Saturno, que é a energia muito do Karma, é a energia que faz com que a gente cresça. Inclusive, é uma energia, assim, né? Todo mundo que cresce passa por um processo, tem energia de Saturno ali na história. Por quê? Até hoje eu tô lendo um livro muito interessante de uma autora, é tipo uma life coaching, né? Eu não gosto muito dessa coisa de falar né, esses coaches de vida, né? Pessoas que vêm e falam, mas ela tem uma história muito séria e, e ela fala, né, que tudo vai bem e tudo se encaminha até o momento que a sua vida desaba. Sua vida desaba porque você perde alguém na família, sua vida desaba porque você perde emprego, sua vida desaba porque você entra num processo financeiro difícil, ou então porque você entra num divórcio, ou seja, o mundo chacoalha. E aí, quando o mundo chacoalha, a gente entra em certos processos. E aí ela vai falando muito sobre esses processos, até quem sabe um dia era legal fazer um grupo e a gente lê esse livro junto. Ia ser assim muito interessante. Né? Apesar de não ter uma conexão técnica com a astrologia, tem toda uma conexão muito temática, né? Faz muito sentido. Enfim, e aí então, após essa aula de Saturno, e Saturno é a energia muito dos nossos karmas, né? Ou seja, os karmas que a gente tem que resolver, esses desequilíbrios positivos ou negativos que a gente causou em vidas passadas, em reencarnações passadas. E aí, lá no final, eu falo, bom, gente, então a gente tem certos mantras, que são remédios para Saturno, e a gente também tem o Hanuman Chalisa. Hanuman é uma figura já bem conhecida dentro da minha história, principalmente por conta do meu marido, que se alinha muito bem com a energia de Hanuman, e ele faz sadhanas e histórias para Hanuman desde muito tempo, e ele está em período de Sadhishati. Para quem não sabe, Sadhishati é um período de 7 anos e meio em qual Saturno atua muito fortemente sobre a nossa vida, e esse período geralmente começa para todo mundo após os 38 anos, 38 plus, que eu costumo falar. Tem gente que começa 38, 39, 40, mas é sempre depois desse período, esse período mais difícil relacionado à história de Saturno. E aí eu pensei, bom, tudo bem, bacana a gente falar dos certos remédios. Mantras geralmente são frases mais curtas, não são frases muito complexas, pelo menos os que eu dou como remédio, sempre tem mantras maiores, mas esse não é o objetivo. Mas Hanuman Chalisa é bem grande, né? Para quem já ouviu, ele é um longo. Hanuman é uma das melhores energias para lidar com a energia de Saturno. Primeiro, porque Saturno tem certo receio, né, da energia de Hanuman. E segundo, Hanuman é essa figura, né? Ele está lá na história. Quem leu Ramayana ou quem ouviu histórias de Hanuman. Hanuman é a história do Bhakti Yoga, né? É a história da devoção. Ele é devoto de Rama. Irama, né? Vamos esticar um pouco aqui, não muito. Irama é esse avatar de Vishnu que veio em determinada época aqui para a Terra para ajudar o processo, né? O processo espiritual aqui. Rama é realmente muito importante aqui na Índia, por isso que a gente tem o Diwali, quando a gente acende as luzes, né? Quando vem
E isso eu já falei várias vezes lá no Instagram ou até no YouTube, né? Quando acende-se as velas e vem o Divalya, que Rama retorna dos 14 anos de exílio na floresta, e ele vai atrás de Sita, que é a esposa dele, que foi raptado e tudo mais. E com a ajuda de Hanuman. Hanuman, além de ser essa devoção a Rama, né? Ele representa esse amor mais puro, muito puro, e também ele traz a energia da coragem, ou seja, sem medo. E quando a gente pensa em Saturno, essa energia realmente faz muito sentido, porque, obviamente, cada um lida com as suas inseguranças, medos e dúvidas, mas quanto mais a gente entende o processo que a gente está passando, menos medo a gente deveria ter. Porque se não tem ignorância do processo, se tem conhecimento, a gente entende o que pode ser feito, né, e o que a gente pode fazer para que aquele processo saia da melhor forma possível. E recentemente eu venho muito pensando nessa história que às vezes a gente põe tanta energia no medo, a gente põe tanta energia na dúvida, a gente põe tanta energia em desistir, em cair fora do processo de uma forma assim, né, mais largada, mas se a gente pensar bem, se a gente colocar essa energia num lugar onde a gente está num momento difícil, né? Tá tudo alguma parte da nossa vida, algumas partes da nossa vida estão com processos muito complicados. Mas aí, ao invés da gente colocar essa energia no medo, na angústia, na ansiedade, ou na dúvida, ou na tentativa de ir embora, se a gente colocar essa energia, pô, então vamos procurar um lugar melhor. Vamos fazer algo que torne essa situação mais fácil de ser digerida. Às vezes a situação não muda, mas a forma como eu digiro essa, né, como esse processo acontece dentro de mim é melhorado. Então, o Hanuman Chalisa, eu acho que é muito isso também. A gente põe energia em aprender algo que vai colocar a gente num lugar melhor. Aí você fala assim, ai, Cris, então se eu faço Hanuman Chalisa, minha vida vai estar resolvida? Gente, né, eu acho que nesse estado de contexto atual de vida, a gente achar que existe uma solução que resolve tudo e a vida vai que nem uma flauta, eu acho que a gente não deveria nem ser algo que a gente já deveria estar na mente da gente. Mas, contudo, se pudermos imaginar que talvez não resolva tudo, mas me coloque num lugar melhor, eu me sinta melhor, eu tenha mais coragem, eu tenha menos medo e eu tenha mais disposição no processo, é perfeito. E é isso muito que eu sinto. Eu faço sadhana, eu faço mantras já há mais de, não sei, mas vou chutar aí 10 anos. Né? E eu comecei com mantras, né, com sadhanas pequenos, mantras mais simples, e já cheguei a fazer sadhanas longos, né? No começo do ano eu estava fazendo sadhanas de 1h30 sentado, fazendo Japamala por causa do meu curso. A gente precisa fazer, né? Por quê? Porque quando a gente está estudando algo, quando a gente está querendo algo, a gente precisa trazer essa energia para perto da gente. E esse conceito eu vivo repetindo o tempo todo por aqui. Porque o que é que você quer viver na sua vida, você precisa atrair, você precisa se imergir, precisa entrar nesse processo de alguma forma. Então, os sadhanas servem muito para isso. Né? Então, a partir do momento que eu faço sadhana, gente, sempre tem mudança. Comecei a fazer um sadhana, tem sadhanas que eu começo a fazer, algumas coisas clareiam muito mais, ficam muito mais fáceis, ou possibilidades se abrem, ou histórias que eu estava buscando muito. Eu não vou abrir muito especificamente agora, porque os sadhanas ainda estão recentes e a gente não abre, porque não é legal. Não é uma atitude ainda, depois que a gente acaba de fazer um sadhana, pelo menos até um ano, passar 1 ano e meio, a gente não conta os benefícios, especificamente falando. Né? Mas porque eu sempre gosto de
falar mais especificamente para deixar a situação mais concreta. Mas eu posso dizer de alguém que faz, né? Eu faço os meus mantras, faço os meus sadhanas, tem épocas que fica muito difícil, eles são interrompidos, mas sempre há um retorno, né? Então, e é esse recado que eu vou deixar agora para a gente não fazer esse vídeo ficar muito longo, para quem vai começar essa jornada comigo agora. A parte de Hanuman vai estar na comunidade, mas na parte paga, né? Então, o processo, como vai funcionar? Então, primeiro é importante que o vídeo o vídeo e o áudio, na verdade, vai ser mais áudio, porque afinal é entoado. Então, como vai ser? Então, a gente tem a primeira estrofe. Eu vou fazer exercícios de repetição da primeira estrofe. Então, por exemplo, né? Shri Guru Charana Sarojaraja. Então, a gente vai repetir essa primeira parte 5 vezes. E aí a gente repete, mas tudo no áudio. Então, você vai acompanhando o áudio e vai repetindo comigo. Quando tiver repetido bastante a primeira parte, aí a gente começa a repetir a segunda linha. E aí a gente repete somente a segunda linha. E aí a gente volta para a primeira linha, faz a primeira linha e repete a segunda linha. Então vai ser um exercício de ficar ouvindo e ficar repetindo junto com o áudio. Porque é assim que eu aprendi muitos mantras e stotras longos que eu tenho que fazer. Eu aprendi o Navagraha Stotram, que é para os planetas, né? Os 9 planetas. Na época que eu estudava com o Jonas, a gente tinha, eu acho que era um Stotram para Lakshmi, que era enorme, e eu não queria mais ficar lendo, então eu fazia assim, eu pegava a primeira estrofe, aí eu aprendi a primeira estrofe, quando eu estava com a primeira estrofe, eu ficava repetindo, né? Fazia a primeira frase da primeira estrofe, aí depois eu fazia a segunda, adicionava a primeira. Isso tudo eu fui fazendo muitos anos, sozinha, eu comigo mesma. Então eu pensei, e aí o Hanuman Chalisa eu comecei a aprender assim também. Então, essa é a ideia que eu vou trazer. Então, toda semana vai ter uma estrofe nova. Aí, você tem que escolher. Minha sugestão para você, se realmente você quer aprender, uma vez ou duas, não uma vez, eu acho que 3 vezes por semana, você acessa e repete. Vai dar 10 minutos por dia, lógico, né? No início. Quanto mais o Hanuman Chalisa for crescendo, né, mais vai ficar maior o tempo. Mas quanto mais você aprende também, fica mais rápido. E obviamente tem estrofes que vão ser mais longas, tem estrofes que vão ser mais curtas. E ao mesmo tempo eu também vou trazer para vocês uma playlist onde vão ter várias pessoas cantando Hanuman Chalisa e que você pode ouvir. Só simplesmente ouvir, você não precisa repetir junto. Vai ouvindo, né? Tá lá no carro, tal, gosta de ouvir mantra, bota a playlist. Tá no seu, né? Gosta de ouvir, bota a playlist, né? Ou então você pode fazer esse exercício de repetição. Então, na primeira semana vem a primeira estrofe, na segunda semana vem a segunda, na terceira, a terceira, aí na quarta, aí a gente dá um descansinho, começa de novo a quinta. E é importante, gente, que tenha uma visão de longo prazo. Porque querer aprender algo, né? Assim, então em 2 meses eu vou estar cantando super. É muito raro a gente ver uma pessoa que pega um estotro, né? Umas 40 estrofes grandes e já sai. A não ser que você realmente ponha muita energia. Eu fui professora de inglês por anos da minha vida. Anos. E eu sempre falava, né? Eu sempre ouvia assim, aquelas propagandas. Em 3 meses você vai estar falando inglês. Eu falei, não, você vai estar falando hi, how are you? What would you like to do? That's it. Né? Não vai estar falando fluente. Lógico, se você estudar 8 horas por dia, sim. Mas esses cursos propunham 3 horas por semana, né? Então, é impossível. Então, obviamente, tem que ter uma visão longa do processo, para que esse aprendizado não fique só para agora, fique para sua vida. E você entoe o Hanuman Chalisa, né, para a vida toda. Que essa também é a ideia, né? A gente tem mantras que estão comigo há anos. E eu continuo fazendo, vou continuar fazendo até
embora. Então, o processo é um processo de aprendizado tranquilo, organizado, que vai estar documentado direitinho na parte de coleções. Então, primeira aula, segunda aula, primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe. E aí a gente faz uma reunião das estrofes e a gente vai devagar. E aí, o que é importante? Apesar da gente, a gente pode até marcar encontros também para fazer junto, né? Que eu acho que é muito legal ter essa energia de estar junto. Mas o que é legal é você ter dias organizados para estar fazendo isso. Então, 3 vezes por semana, todo dia. Ou terça-feira, né? Que é o dia de Hanuman. Então, para poder estar. Porque se não tiver um compromisso seu, se você não se organizar, sempre. Ah, quando sobrar um tempo eu faço, nunca sobra. Né? Nunca sobra. Então a gente separa um horário, né? Eu sempre assim, quando eu quero né, aprender, fazer algo, eu falo, gente, esse horário está separado, o que acontecer, eu vou estar lá e vou aprender. Tá bom? Então seja bem-vindo a essa nova história aqui na comunidade. E eu espero que qualquer dúvida que você tiver, qualquer sugestão, coloca aqui e aí a gente vai conversando. Dani Abad.